praticamente encerradas as votações nas capitais, principalmente, de um modo geral, a eleição de 2024 se encerra, pelo menos a nível de eleitor, neste domingo. Fica, obviamente, aí um período ainda de disputas jurídico-judiciais, mas de um modo geral o resultado vai permanecer o que sai das urnas. No estado de São Paulo, a principal disputa, obviamente, é da capital. As pesquisas confirmavam, o Ricardo Nunes estava com uma larga diferença, deve terminar aí com 60%, o Boulos vai ficar com seus 40%, redefine um quadro eleitoral já antecipando para 2026, que é uma atuação do centro-direita, de direita, e uma atuação que nós vamos ter uma disputa grande, não só no estado de São Paulo, mas como das outras capitais. Bom, na questão da capital paulista, e o Tarcísio Freitas sai com um potencial para ser um dos candidatos de centro-direita, embora os ciúmes e os compromissos e comprometimentos entre o Jair Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas sejam grandes, mas já havia uma campanha de ciumeira entre o Jair Bolsonaro, que é teoricamente ainda aquele líder do bolsonarismo e de uma parte da direita, mas Tarcísio surge dividindo isso. Agora, o dia de hoje marcou um gol fora contra o próprio Tarcísio. E quem marcou? Ele mesmo. Ele marcou um gol contra ao dizer numa coletiva que o PCC, uma facção criminosa, tinha aliciado, tinha pedido votação no Boulos. Ora, o Tarcísio Freitas não fez isso porque antes vai responder isso na Justiça Eleitoral, é grave a denúncia que ele fez, mas sem fundamentação. Se tivesse tido ele provas, já devia ter apresentado na Justiça Eleitoral. É grave o que ele fez, não deve mudar talvez o resultado da eleição, não deve, mas não pode a Justiça Eleitoral ficar sem uma decisão sobre uma ação de investigação que deve haver. O próprio PSOL, PT, já fez essa denúncia no Tribunal Regional Eleitoral, o que mostra um despreparo do Tarcísio. Ele sai como um grande vitorioso das urnas, já ia sair. Há 10, 15, 20 dias, as pesquisas já indicavam que o Boulos tinha média de 40% e o Ricardo Nunes 58%, 60%. E o que é pior, não fez a denúncia anteriormente. Então, no dia da votação, é muito grave. Não dá para entender o que houve aí com a assessoria do governador, com a fala intempestiva, com a fala descabida do governador no dia da eleição, quando ele vai tendo uma vitória esmagadora nas urnas, teoricamente. Porque o segundo turno em São Paulo, com 19%, 18% de diferença entre centro-direita e esquerda, é uma vitória significativa. Então, a política, a campanha eleitoral tem dessas coisas. O Tarcísio fez um gol contra, cometeu um pênalti arriscado no último minuto. E vai ter que nos próximos um ano e meio, porque é o tipo de ação demorada na Justiça Eleitoral, mas corre risco de inelegibilidade dele e inelegibilidade do Ricardo Nunes. Então, é uma situação assim, os políticos de um modo geral parece que não tem preparo. Quando você tem responsabilidade da caneta, do poder, da representatividade, é diferente. As pessoas têm que ter mais equilíbrio, porque elas representam um conjunto da sociedade. Não pode ter essa tendência de usar a máquina, usar o poder, usar microfone, usar denúncias falsas. Teoricamente, ele fez um desserviço para a Justiça Eleitoral. O que não tira
obviamente, nesse momento, o seu potencial eleitoral, que ele jogou pesado, enfrentou o Pablo Marçal, que veio com aquele desempenho que dividiu a direita, dividiu e quase tirou o Ricardo Nunes do segundo turno. Foi o Tarcísio que bancou, o Bolsonaro ficou de fora, mais ou menos, na campanha eleitoral da capital de São Paulo. E o que nós tivemos agora é que a verdade que sai das urnas no estado de São Paulo, e vamos depois falar do restante do país, é que o PT tem que rediscutir a sua plataforma, a esquerda tem que rediscutir a sua forma de chegar ao eleitorado. Na verdade, o que sai das urnas é que o centro-direita e a direita estão em ascensão e disputaram a maior parte das capitais e venceram já no primeiro turno a maior parte das capitais. Essa é a realidade que sai das urnas. E no estado de São Paulo é esse o quadro. Sai forte o governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, que é reeleito em São Paulo, que não é uma campanha fácil, enfrentou o Pablo Marçal, enfrentou o Boulos do PSOL com o PT. Então o que nós vamos ter aqui a partir de agora, do ano que vem, com a posse dos novos prefeitos, é aquela corrida para a eleição de 2026. Por quê? Porque a política é assim, acaba uma eleição, todo mundo já começa a acomodar e rediscutir a próxima eleição.